E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. Bom galera, seguinte né, o tema do vídeo de hoje é um tema bem delicado de falar sobre, é muito complexo falar sobre o assunto, mas vamos falar sobre o que virou o time do Corinthians, né? O que virou o Corinthians nos últimos anos, o que levou o Corinthians a essa situação difícil que se encontra atualmente. É uma equipe que não se encontra dentro de campo, que vive um jejum de títulos, que coleciona humilhações, vexames, e vamos falar sobre isso, né? E antes de compartilhar com vocês a minha opinião, eu quero deixar bem claro aqui que Cássio, Fagner, Yuri Alberto, técnico, pra mim, jogadores, treinador, pra mim é apenas a ponta do iceberg dos reais problemas do Corinthians. Se você pegar um todo, os jogadores e o técnico são apenas a ponta do iceberg. Claro, o Cássio, o Fagner, eles têm sua parcela de culpa, claro que tem. Não estou isentando eles. Mas pra mim, a culpa deles é isso aqui perto do todo. Certo? É muito complexo entender todos os problemas que vive o Corinthians atualmente, tá? E assim, galera, eu sou um torcedor que acompanha o Corinthians desde 2005, então eu já vi o Corinthians ser rebaixado, já vi o Corinthians chegar ao topo do mundo, já vi o Corinthians ter grandes vitórias, grandes decepções. Eu vivi muita coisa. Claro, outros que me acompanham viveram muito mais coisas relacionadas ao Corinthians, claro. Mas eu acompanho o Corinthians há quase 20 anos, né? Há quase 20 anos eu acompanho o Corinthians e eu já vi muita coisa. E eu vou explanar pra vocês o que eu penso sobre o que tá acontecendo com o Corinthians, né? E assim, pra mim, galera, os frutos que o Corinthians vem colhendo de péssimos resultados esportivos e coisa e tal, tudo isso começou a partir do dia 17 de dezembro de 2012. Sim, exatamente um dia depois do Corinthians ser campeão do mundo lá no Japão. A partir do dia 17 de dezembro de 2012, a diretoria, o Corinthians, veio acarretando erros atrás de erros que nos levou a essa situação. O Corinthians não chegou a essa situação, né, da noite pro dia. Certo? O Corinthians não chegou nessa situação de qualquer jeito. Certo? Foi uma série de erros que acarretou nisso que a gente tá vendo agora. Tá? E eu vou falar sobre esses erros. Vários equívocos da diretoria ao longo dos anos. Certo? Que começou lá em 2013 com a contratação do Alexandre Pato, que deu muito errado. Aí teve uma repaginada no time campeão do mundo. Aí veio um 2014 de reformulação com o Mano Menezes. Em 2014 fomos eliminados na primeira fase do Paulista. E aí vocês pensam, como que um time é campeão do mundo em 2012? Campeão do mundo em 2012. E 2 anos depois é eliminado na primeira fase do estadual. Então vocês já concluem que os problemas já estavam iniciando aí. Nessa época, há uns 10 anos atrás. Já tava aí os problemas. Só não via quem não queria. Certo? Aí chegou 2015, o trabalho do Tite, coisa e tal, campeão brasileiro. A gente pensou, tá tudo certo, campeão brasileiro. Teve o desmanche. Jogadores sendo campeões brasileiros com salários atrasados. Muitos indo pra China. Aí eu pergunto pra vocês, como uma equipe é campeã brasileira e depois tem vários desmanches? Né? Aí vem em 2016 complicado, sem títulos. Veio em 2017, em que a diretoria deu um tiro no escuro com o Carille. Certo? A diretoria apostou no Carille e pensou, seja o que Deus quiser. E o time calhou de encaixar e foi campeão paulista e brasileiro. E a diretoria agradeceu aos céus por aquilo. Porém, o trabalho do Carille, naquele ano, estava mascarando os problemas da diretoria. Porque ali as dívidas já estavam aumentando, né?
E termina o ano com Andrei Sanches voltando à presidência e outro desmanche acontecendo. Aí eu pergunto pra vocês, como uma equipe em 3 temporadas ganha 2 títulos brasileiros, com 2 times diferentes praticamente, 2 técnicos diferentes, e há desmanche nas 2 vezes? A gente não vê Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, que foram campeões brasileiros recentes, da Libertadores, como Palmeiras e Flamengo, você não vê esses times tendo desmanche, né? Então por que no Corinthians teve? Alguma coisa de errado já estava acontecendo. Aí no primeiro ano de gestão da Andrei Sanches, 2018, contratações duvidosas, ele começou a trazer refúgio do Fluminense, calhou de ser campeão paulista com o Carille, mas aí mais jogadores saindo, o Carille saiu, e no final do ano o Corinthians quase foi rebaixado. Chegou 2019, o Carille voltou, foi campeão paulista jogando male, fez um Brasileirão mais ou menos, Carille saiu, vários jogadores de qualidade duvidosa chegaram, e naquela época, gente, o Corinthians começou a ter 100 jogadores aproximadamente sob contrato. Desses jogadores, uns 30 estavam no CT treinando com o elenco. E onde vocês acham que estavam os outros 60 a 70 jogadores sob contrato? Não é? Ou no Sub-23 ou emprestados. Naquele maravilhoso Sub-23, lembram, né? Ou estavam emprestados para um Oeste, para uma Ponte Preta, para um São Caetano, cada um num canto. E claro, com o Corinthians pagando o salário total ou parte do salário. Não é? E aí os problemas foram piorando. Aí chegou 2020. Aí é que ferrou tudo de uma vez. O Andrei Sanches, naquela época, tomou uma decisão, na minha visão, que é o seguinte. Porque o Corinthians, gente, durante, os anos entre 2009 a 2017, mais ou menos. 2009 a 2019, 10 anos aí, mais ou menos. Porque o Corinthians, nesses anos aí, foi várias vezes campeão. Campeão com o Mano Menezes, campeão com o Tite, campeão com o Carille. Só esses técnicos conseguiram o título pelo Corinthians nos últimos anos. Mano Menezes, Tite e Fábio Carille. Só. Certo? E por que o Corinthians conseguiu esses títulos? Porque lá em 2008, quando o Corinthians foi rebaixado, no primeiro ano de gestão do Andrés, o Corinthians trouxe o Mano Menezes, primeira passagem dele, e ali se estabeleceu um planejamento, um projeto, onde o Corinthians teria uma forma definida de jogar, um padrão de jogo, certo? E aí naquela época, o Andrés começou a contratar jogadores que se encaixavam no mesmo perfil, no perfil que o Mano Menezes buscava, no mesmo perfil de jogo, certo? Contratou André Santos, contratou Elias, Douglas, Christian, vários jogadores ali. Buscando o mesmo perfil, certo? E calhou, óbvio, daquele time encaixar, subir com o pé nas costas para a primeira divisão e ser campeão paulista e da Copa do Brasil em 2009. Com, claro, o reforço do Ronaldo. Certo? E foi passando os anos e o Corinthians virou exemplo no Brasil como uma equipe que tinha um padrão de jogo definido. Uma equipe que tinha uma identidade. Era uma equipe forte defensivamente e eficiente no ataque. E a gente ganhou vários títulos ao longo dos anos jogando desse jeito. Fomos campeões do mundo jogando desse jeito, né? Contra o Chelsea. Forte defensivamente e fomos eficientes no ataque. 1-0 campeão. Da Libertadores, a mesma coisa. Tomamos 4 gols em 14 jogos, forte defensivamente e lá na frente eficiente, campeão. Então o Corinthians tinha uma identidade, tinha um padrão de jogo por vários anos, certo? Só que aí chegou 2020 e o Andrés tomou a decisão de trazer o Thiago Nunes pro Corinthians. O Thiago Nunes que tinha ido bem no Atlético Paranaense, certo? Aí naquela época tava o Flamengo do Jorge Jesus arrebentando, né? E aí o Andrés tomou a decisão de mudar, digamos assim, a filosofia
do time do Corinthians, né? Do padrão de jogo do Corinthians. Uma decisão que eu não achei tão errada assim na época. Seria muito a cara de palminha chegar aqui e falar, nossa, eu sabia na época que ia dar errado. Não, eu achava que seria uma boa. Eu achava na época. E eu calei minha boca bonito. Eu não poderia estar mais errado, assim como o Andrés. E outros também estavam a favor do Andrés. De mudar a filosofia. Só que aí veio o Thiago Nunes, não deu certo. Veio o Mancini, veio o Silvinho, Vitor Pereira, Luxemburgo, Lázaro, Mano Menezes e agora Antônio Oliveira. Vários treinadores passaram aí nos últimos anos, desde o Thiago Nunes. Nenhum conseguiu um título. O melhor trabalho foi do Vitor Pereira, mas mesmo assim não acarretou numa taça. E o que eu acho que aconteceu, gente, ali? O Corinthians, querendo mudar sua filosofia de jogo, perdeu sua identidade. Perdeu seu padrão de jogo porque começou a atacar o mercado aleatoriamente. Antigamente, por que os jogadores do Corinthians vinham e a maioria dava certo? Ralf, Paulinho, Romarinho, vários desses deram certo. Eram apostas que deram resultado. Por quê? Porque o Corinthians tinha um padrão de jogo, tinha um perfil pra traçar, pra trazer, certo? E trazia jogadores. O Cifuti trabalhou muito nessa época, muito bem. Trouxe jogadores que se encaixavam nesse perfil, que se encaixavam na forma do Corinthians jogar. E quando eles vieram, deu liga e foi campeão. Hoje, sem uma identidade, sem um padrão de jogo, o Corinthians ataca o mercado de qualquer jeito, de forma aleatória, sem traçar um perfil, certo? Porque o time não tem um padrão de jogo. Hoje o Corinthians é uma equipe perdida dentro de campo. É uma equipe que não sabe o que quer. Não sabe se ataca, não sabe se defende, não sabe. Hoje o Corinthians contrata de forma aleatória. Ah, você é destaque disso aqui. Ah, você é destaque daquilo ali. E traz de qualquer jeito. Sem traçar um perfil. Sem traçar um padrão de estilo de jogo. Aí quando vai ver, contratar jogadores com perfis aleatórios de jogar, quando vai ver, junta esses jogadores, não dá liga, não dá certo, não funciona. Acarreta numa equipe que não sabe o que quer. É isso que vem acontecendo com o Corinthians nos últimos anos, pra mim. Porque o Corinthians, nos últimos jogos, galera, vem sendo o Corinthians do Mano Menezes, o Corinthians do Luxemburgo, o Corinthians do Silvinho, o Corinthians do Mancini, o Corinthians do Thiago Nunes. Vem jogador, sai jogador, vem técnico, sai técnico e não muda a forma do Corinthians jogar. É a mesma coisa. E qual é a forma do Corinthians jogar? Nenhuma, não existe. Porque é uma equipe que não sabe o que quer. Quando o Andrés resolveu mudar a filosofia, não estabeleceu um padrão novo. Ficou perdido ali. O Thiago Nunes deu errado, porque o Andrés também não soube contratar bem na época. Aliás, ali ele já estava piorando ainda mais a dívida do clube. Estamos nessa situação que nos encontramos hoje. É um time sem padrão, sem identidade, sem uma forma de jogar definida. Jogadores, cada um com seu perfil. Aí quando vai tentar encaixar, não encaixa, não dá liga. O time não sabe o que quer. Então vocês reparam, gente, que os problemas, na minha visão, vai muito além do Cássio, vai muito além do Fagner. Porque muitos falam, vamos tirar o Cássio, colocar o Carlos Miguel e tudo mais. Gente, o Carlos Miguel, entrando, ele vai conseguir segurar um resultado ou outro ali, na minha visão. Ele vai conseguir, eu acho. Mas, até quando? A longo prazo, gente, o Carlos Miguel não pode resolver tudo sozinho. Os gols que o time não faz lá na frente não é culpa do Cássio, por exemplo. O Cássio poderia segurar um 0 a 0 de vez em quando? Poderia. Mas os problemas do Corinthians vai muito além do goleiro, do atacante, do zagueiro, do lateral. Como vocês veem. E além do Corinthians, dentro de campo, ser uma bagunça, vocês pegam a dívida enorme, fora o estádio, fora a arena, dívida com o empresário, com o direito de imagem, atrasado com o jogador, dívidas a curto prazo, uma racha política dentro do clube, gente lá dentro interessado mais em si mesmo, nos próprios interesses, do que nos interesses do Corinthians. Essa briga mesquinha aí entre o Rubão e o Romeu Thomas Jr., por exemplo, que não agrega em nada pro clube.
Então vocês separam que é muito complexo, gente. O Corinthians, de forma estrutural, se apequenou. A mentalidade do clube hoje é uma mentalidade de um clube pequeno. Certo? A mentalidade do Corinthians hoje é uma mentalidade de um clube pequeno. O Corinthians como instituição é grande demais. Mas a estrutura, a mentalidade é de um clube pequeno. Infelizmente. Então, por isso que eu falo pra vocês que os jogadores é a ponta do iceberg dos problemas do Corinthians. Certo? Porque vocês separam que qualquer jogador que o Corinthians traz, por exemplo, não se encaixa. Não dá certo. Pelos vários problemas que eu citei aqui. Problemas extracampo, problemas de falta de planejamento, de projeto. Certo? E como resolver esses problemas? Que são complexos, são vários. Tem que resolver as dívidas do clube. O clube em si tem que se unir. Tem que parar com esse racha dentro do clube. Os dirigentes, no caso. Os dirigentes têm que parar de brigar entre eles. Eles têm que parar de pensar mais em si mesmos e pensar mais no clube. Certo? Chega de gente como o Rubão no Corinthians. O André Negão, ou Jassa, ou Maré da Carne. Andrés, Duílio, chega desses caras do clube. Caras que pensam mais em si mesmos do que no Corinthians. Certo? Tem que resolver a dívida. As dívidas, no caso. Tem que resolver a arena. A dívida enorme da arena. Tem que resolver os problemas políticos. E ao mesmo tempo, fazer um planejamento. Um projeto de time. O time vai jogar desse jeito aqui. Certo? Vamos traçar perfis de jogadores que se encaixam nisso aqui. A gente vai jogar dessa forma agora. Estabeleça uma forma do Corinthians jogar. Porque hoje é uma equipe perdida que não sabe o que quer dentro de campo. Então o que o Augusto deveria fazer, porque o que o Augusto vem fazendo, na minha visão, a única coisa que ele fala é dinheiro. É dinheiro, 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 dinheiro. É patrocínio lá, é patrocínio cá. Augusto Melo, você tem que traçar um planejamento para a equipe dentro de campo. Não adianta nada ter dinheiro se o clube dentro de campo não tem uma identidade. É só ver o Manchester United. Para mim é o melhor exemplo. É um dos clubes mais ricos do mundo, o Manchester United. Para quem acompanha a Premier League sabe o que eu tô falando. Se não me engano é o segundo clube mais rico do mundo, só perde pro Real Madrid. Mas dentro de campo é uma bagunça. É uma equipe sem identidade. Desde a saída do Alex Ferguson. O Corinthians é igual. Pode ter o dinheiro que for, patrocínios que for. Se não tiver uma identidade, se não tiver um padrão de jogo, se não fizer contratações com o mesmo perfil para dar liga dentro de campo, não vai dar certo, gente. Entenderam? Os problemas são muito mais complexos do que a gente pensa. Sabe? Então é isso, gente. Ou Augusto Melo traça um planejamento, traça um perfil, uma forma do Corinthians jogar, apostando num treinador, e aí contratando jogadores que se encaixam nesse perfil pra dar liga, como foi no passado, ou vai trazer jogador atrás de jogador, com perfis aleatórios, e não vai dar certo. Não vai rolar. E claro, tem que resolver as brigas políticas dentro do clube, as dívidas, a dívida do estádio. Eu sinto lhe informar, gente, mas a gente vai passar por anos difíceis. E infelizmente parece inevitável um rebaixamento. Tá difícil a nossa situação, gente. Mas é isso, né? Eu passei pra vocês aqui apenas a minha visão, compartilhei com vocês o meu ponto de vista. Vocês podem concordar comigo em umas coisas, discordar em outras, mas enfim, né, gente? Eu só passei aqui o que eu penso, tá? Como eu falei, jogadores têm culpa? Claro que tem. O Cássio tem, o Fagner tem, o Yuri Alberto tem, mas é uma pequena parcela se você comparar com o todo, na minha visão. É um time sem identidade, sem padrão de jogo, problemas estruturais, de mentalidade, brigas políticas, dívidas exorbitantes. São muitos os problemas do Corinthians. E para resolver, gente, demanda tempo, demanda planejamento, demanda um projeto. E eu não sei se o Augusto Melo tem esse projeto. Pois é. É difícil porque eu, pelo menos, não consigo enxergar uma luz no fim do túnel. Pois é. Bom,
Eu já gravei quase 20 minutos aqui, né? Até que eu me estendi um pouco mais do que eu gostaria, mas eu acho que eu consegui passar pra vocês o meu ponto de vista em relação ao Corinthians, né? E é isso, comente o que vocês acham, o que pode resolver os problemas do Corinthians e o que vocês acham que são os problemas do Corinthians. Vamos debater aqui, tá? Ah, Fábio, eu acho que é isso. Concordo com você nisso, discordo naquilo. Comentem aí, tá bom? Eu passei pra vocês apenas o meu ponto de vista, tá? Então é isso, tá, galera? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E alguém salve o Corinthians, como diz o hino, porque tá difícil a nossa situação, gente.